Fala, queridão, graça e paz, pastor Tiesco. Hoje é o dia 9 da nossa leitura e a nossa leitura hoje está em Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 62. Temos Gênesis capítulo 16 e Salmo número 9. Vamos para o comentário de hoje. Em Lucas capítulo 9, cara, esse trecho de Lucas que a gente está lendo hoje, ele está repleto, está lotado de momentos significativos no ministério de Jesus. A gente vai ver aqui que nesse episódio que a gente leu, vai destacar a glória de Jesus, vai destacar a missão de sofrimento de Jesus e vai falar também do chamado radical, vamos dizer assim, ao discipulado, né? Então, já inicia aqui com a transfiguração, né? É um evento onde, no versículo 28, né, onde Jesus ele leva Pedro, Tiago e João para um monte para orar. Aí quando Jesus estava lá orando, a aparência dele muda, as roupas dele se tornam brilhantes e Moisés e Elias aparecem ali para conversar com Jesus sobre o quê? Sobre a partida de Jesus para Jerusalém, né? E uma coisa curiosa que é o seguinte, a transfiguração é citada também em Mateus capítulo 17, do versículo 1 até o 9, e temos também em Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o versículo 10. Porém, só em Lucas a gente vê duas particularidades, né, desse evento. Lucas, por exemplo, vai falar que o tema da conversa, no versículo 31, era o que? A partida de Jesus, ou seja, a morte de Jesus. Ele estava falando sobre como seria a partida de Jesus para Jerusalém e o sacrifício, que era o cumprimento do plano da redenção. Outra coisa que trata aqui, né, somente em Lucas, é que no versículo 32 fala que os discípulos estavam dormindo, né? Outras traduções vão falar que eles estavam pesados de sono. E quando eles despertaram, eles presenciaram, né, a transfiguração. Ou seja, o assunto da conversa era a partida de Jesus para Jerusalém e a morte dele. E outra coisa é que os discípulos estavam dormindo nesse momento. Aí Jesus ele transfigura na frente dos discípulos, e no versículo 35 tem algo bacana, né? Porque quando Pedro vê toda aquela cena, ele fala assim, Senhor, nós poderíamos fazer aqui 3 tendas, né? Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma Elias, para a gente ficar aqui mais tempo, né? Mas a Bíblia vai falar que Pedro não sabia nem o que estava dizendo, talvez porque estava dormindo, né? Aí veio no versículo 35, fala assim, saiu uma nuvem de voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa afirmação, esse é meu filho amado, é a mesma afirmação que Deus faz no momento do batismo de Jesus, né? Ele fala assim, ó, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, a partir desse momento, os discípulos eles se calaram, eles ficaram com temor e se calaram. A partir daqui começa a citar a cura de um jovem lunático, né? Então, no versículo 37 até o 43, vai falar sobre esse jovem. Então, assim, ao descer do monte, Jesus ele encontra um menino possuído, né, por um espírito maligno, e que os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio que estava nesse menino. E Jesus repreende o espírito e cura o menino. E outra coisa que a gente entende aqui é o seguinte, Jesus no versículo 41, ele fala assim, ó, Jesus respondendo diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei, né? Como vocês vão sofrer? Até quando, cara? Eu estou com vocês e vocês estão sofrendo. Era tipo isso que Jesus estava falando, né? Aí no versículo 44, Jesus deixa claro outra coisa. No versículo 44, Jesus fala assim, ó, ponde vós essas palavras e ouvi o que eu tenho dito, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Jesus estava falando o motivo pelo qual ele veio. Se vocês lembrar, a leitura de ontem, no capítulo 9, versículo 22, Jesus também ele tinha feito o mesmo relato. Ele fala assim, ó, o Filho do Homem vai padecer muitas coisas, ele vai ser rejeitado dos anciãos, dos escribas, será morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. Aí agora Jesus, ele está meio que reafirmando qual que é o motivo, o que deveria acontecer na vinda dele. Aí a gente dá sequência aqui, né, e fala assim que os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus estava falando nessa hora, né, no versículo 45, só que eles também não perguntaram, porque eles ficaram temerosos em interrogar Jesus e perguntar mais a respeito dessas coisas. Aí agora vem aqui do versículo 46 ao 48, a gente vai ver aqui que os discípulos eles tiveram ali meio que uma discussão entre eles, né, de quem que seria o maior no reino, né, entre eles ali, e Jesus sabendo disso coloca uma criança, né, ao lado deles e diz, aquele que entre vós for o menor de todos, essa criança é maior do que vocês. Qual que é a lição disso? A grandeza do reino de Deus ela é medida pela humildade e pela disposição que nós temos em servir.
Aí ele vai continuar aqui falando no versículo 49 e 50, né? Ele fala, quem não é contra nós é por nós. Então ele vai falar, né? João relata aqui que alguém estava expulsando demônio em nome de Jesus e eles, os discípulos, tentaram impedir, porque quem estava expulsando demônio não fazia parte dos discípulos, eles não andavam junto com Jesus. Aí Jesus fala assim, não faça isso. Quem não é contra nós é por nós. Então, isso aqui mostra pra gente o que também? Que Jesus tinha outros discípulos que não acompanhavam tão de perto como os 12, andava atrás dele. A gente vai ver isso de novo lá na crucificação de Jesus, por exemplo, José de Arimateia. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Aí agora a gente vê aqui do versículo 51 até o 56, Jesus ele é rejeitado, né, pelos samaritanos. Ao se dirigir Jesus ali para Jerusalém, ele é rejeitado numa aldeia samaritana, né? E Tiago e João sugerem, Senhor, vamos invocar fogo no céu, né, igual Elias fez, e vamos matar esse povo tudo aí, ó. Vamos... Aí Jesus rejeita a vingança, né, e demonstra paciência. Jesus está ensinando para eles assim, cara, a nossa missão não é destruir, a nossa missão é salvar, né? Então Jesus dá um ensinamento para os discípulos. E encerra aqui o capítulo 9, falando do custo, né, que é o discipulado de Jesus. A partir do versículo 57 a gente vê que 3 pessoas, porque são 3 as respostas de Jesus para 3 pessoas diferentes, 3 pessoas elas expressam o desejo de seguir Jesus, mas Jesus ele destaca algumas exigências do discipulado. Então no primeiro ele fala, ó, não tem, como se diz assim, uma das exigências é não ter segurança terrena. Jesus fala coisas assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outra coisa que ele responde para outra é priorizar o reino. Quando alguém pede para enterrar seu pai, Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E o terceiro, Jesus está ensinando e mostrando que a exigência é não olhar para trás, porque Jesus fala com ele, ó, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ou seja, seguir Jesus exige total compromisso, sem hesitação, querido, sem distração. Então, isso é o que nós lemos hoje no finalzinho aqui de Lucas, capítulo de número 9. Agora nós vamos para Gênesis, capítulo 16. Agora no capítulo 16 de Gênesis, nós vamos ver aqui que é o episódio onde Agar ela é dada por mulher a Abrão, né? Nesse capítulo vai narrar o nascimento de Ismael, e que o quê? É resultado de uma decisão precipitada entre Sarai e Abraão, que buscava o quê? Cumprir a promessa de Deus, porém com um jeitinho humano, né? Vou dar o meu jeitinho aqui, é o jeitinho brasileiro, né? Não o jeitinho brasileiro, misericórdia. Mas do versículo 1 até o versículo 4, Sarai propõe uma solução, né? Como ela era estéril, ela sugere que Abraão tenha um filho com a sua serva, que era uma egípcia chamada Agar. E Abrão, né? Ele aceita e Agar fica grávida de Abrão. Isso reflete o quê? Que a impaciência e a tentativa de cumprir a promessa de Deus com recursos humanos sempre vai dar problema, né? Sem esperar o tempo divino, né? Então, Agar, ela fica grávida. Aí, a partir do versículo 4, a gente vê que já nós conseguimos enxergar que tem um conflito, né, entre Sarai e Agar, porque após Agar ficar grávida, ela começa a desprezar Sarai, que era a sua senhora. E Sarai, por ciúme, vai culpar Abrão disso, né? Sarai culpa Abrão e Abrão fala assim, ó, não, ó, ela é sua serva, trata ela do jeito que você quiser. E talvez ali, a partir daquele momento, Sarai começa a agir com maus tratos contra Agar. O que Agar faz? Ela foge, ela vai embora para o deserto. Aí quando ela chega no deserto, né, ela encontra o anjo do Senhor. No deserto, esse anjo do Senhor, ele encontra Agar e fala assim, o que você está fazendo aqui? Né, ela fala, eu estou fugindo de Sarai. Aí o anjo fala assim, não, você vai voltar lá e vai se submeter a Sarai. Então, e o anjo fala com ela assim, ó, o seu filho, né, ele vai ser pai de grande nação. Você vai dar um nome para ele de Ismael. Né? Ele vai ser um pai de grande nação, mas ele também vai ser um homem de caráter difícil. Ele vai viver em conflito com os outros. Né? O anjo já falou isso com ela. E é engraçado, né? Porque está no versículo 11 aqui, ó, disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terá um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Você vê que o anjo do Senhor, ele encontra com ela, né? E a gente vai ver o anjo do Senhor cuidando de Agar novamente, mas só que lá na frente, Gênesis 21, 17, quando ela sai errante com Ismael pelo deserto, né? E a gente vai ver isso quando a gente chegar lá. Mas, então, aí quando o anjo encontra com ela, fala sobre Ismael, e agora ela retorna para casa. Então, do versículo 13 até o versículo 16,
vai falar, fala sobre Agar reconhece a presença de Deus, né? Ele reconhece que Deus estava ali com ela e Agar retorna e dá luz a Ismael, quando Abraão tinha o quê? 86 anos de idade. Algo para a gente notar aqui é o seguinte, no versículo 7, quando fala aqui do anjo do Senhor, muitos acreditam em uma teofania. O que é uma teofania? Era o próprio Deus apareceu para ela, era Cristo, porque ele fala com autoridade divina e ele é chamado de Deus, no versículo 13. Né? Outra coisa, o nome Ismael significa Deus ouve. Então, assim, olha a situação. Agar no deserto, desesperada, fugindo de Sarai, né? Então, o que simbolizava o nome Ismael, né? Ismael reflete que Deus ouviu o sofrimento de Agar no deserto. E isso é um lembrete de que Deus vê não apenas quem está em aflição, mas mesmo que eles sejam, entre aspas, marginalizados, Deus ouve a prece de todo mundo. Entendeu? Então, é isso que nós lemos no capítulo 16 hoje. Agora vamos para Salmo, capítulo 9. Agora chegamos em Salmo número 9. O Salmo de número 9 ele é atribuído a Davi, né, e é um hino de louvor lindíssimo que celebra a justiça de Deus, a proteção de Deus com os oprimidos e o julgamento de Deus contra os ímpios. Né? E a gente pode ver que esse salmo ele é dividido em três, vamos dizer assim, três grandes temas. Do verso 1 até o verso 10, ele vai falar do louvor pela justiça de Deus. Então Davi ele inicia agradecendo a Deus, né? Porque ele fala assim, ó, ele louva a Deus pelos feitos maravilhosos, pela vitória sobre os inimigos que são destruídos e esquecidos. Aí Davi vai tratar Deus como um juiz justo, porque Davi reconhece que Deus ele reina com retidão e julga de maneira justa. A gente vai ver Davi tratando Deus também como refúgio para os aflitos, né? Porque Davi descreve Deus como um abrigo seguro para os necessitados e oprimidos. Aí no verso 11 até o verso 20, a gente vai ver Davi, um convite, né? ele trazendo um pedido de intervenção divina. Então tem um convite ao louvor, porque Davi exorta outros a cantarem louvores. Né? A gente vê aqui no verso 11, né? Ele fala assim, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Então ele exorta outros a cantarem louvores ao Senhor, que governa desde Sião. E ele também fala que Deus ele ouve os necessitados, porque Davi fala que Deus lembra e não se esquece do clamor dos aflitos. Né? E ele pede que o Senhor veja a aflição do povo. Davi também fala que confia no julgamento de Deus, porque Davi reafirma que os ímpios cairão em suas próprias armadilhas, né? E que Deus não deixará os pobres sem socorro. Né? Os pobres não vão ser desassistidos da graça de Deus. E a conclusão, né, vem aqui no, vamos dizer, o 19 e o 20, né, é meio que um clamor por justiça, né, no final, porque Davi pede que Deus se levante contra as nações arrogantes, né, e ele faça os homens reconhecerem a grandeza de Deus e a fragilidade do homem diante da majestade de Deus. Querido, todo o Salmo de número 9 reflete como Deus vai julgar as nações e os pecadores. Então é isso aí que é a leitura do nosso Salmo de número 9. Nos vemos amanhã, no nosso dia 10. Tamo junto, um abraço.